Quer dizer, o governo Bolsonaro é um governo diferente, quer dizer, não tem aquela base sólida, os partidos que dizem, olha, nós compomos a base, vamos brincar aqui que é no domingo, lembrar o Zygmunt Bauman é uma base líquida, uma base líquida. Né? Então, o que o ministro Ramos disse? Olha, essa base mais ampla teve bons resultados. A observação que eu faço apenas é dizer o seguinte, primeiro, boa parte deste crescimento desses partidos já se deu antes das eleições. Pegar o Democratas, por exemplo, ele já entra nas eleições com em torno de 450 prefeitos. Então ele sai, por quê? Porque isso aconteceu na janela partidária. Isso aconteceu no troca-troca de partidos. Esses partidos que foram muito eficientes no convite ou na cooptação, enfim, na agregação de prefeitos, não é? Caso, por exemplo, do Democratas, Rafael Greca, em Curitiba, que é um caso de uma prefeitura importante, mas você tem dezenas de prefeituras de municípios de menor porte. No caso do PSD, por exemplo, o prefeito Alexandre Calil, de Belo Horizonte, você também tem uma série de prefeituras de menor porte. Não é? E o que as eleições fizeram, em grande medida, foi confirmar esse processo de crescimento, digamos, do sistema partidário, que nos leva a uma consideração. Eventualmente, o mapa partidário brasileiro não corresponde necessariamente a apoio político, não é? Porque os partidos, chamados partidos do centro, do centrão, eles são partidos também líquidos. Quer dizer, vamos lembrar, o MDB, que continua sendo, que pese ele tenha reduzido o número de prefeituras, ele continua sendo o partido que tem mais prefeituras no Brasil, mas isso não significa, quando o Henrique Meirelles foi candidato pelo MDB há 2 anos atrás, fez muito pouco votos, 3, 4%, certo? Por que isso? Porque o partido, que pese tenha uma estrutura grande, não necessariamente se mobiliza, né, a partir do comando do próprio partido. Tá? Então, isso é da natureza de partidos muito grandes, com pouca base programática, pouca solidez, não é? Um sistema de dispersão onde você tem muito mais siglas, não é? Você tem lideranças regionais, não é? Do que propriamente agremiações com alguma disciplina, com alguma coerência, assim por diante. O outro ponto é, se é verdade que esta base mais ampla do governo teve um bom resultado, ou muitos dos candidatos que o presidente diretamente apoiou não tiveram bons resultados. Dos 18 segundos turnos que a gente está tendo hoje no Brasil, você só tem 5, onde você tem candidatos claramente identificados com o presidente Bolsonaro. E mesmo alguns deles não têm explicitado isso. Tá? Até porque cá entre nós, nessa eleição municipal, esse negócio de transferência de votos, os gurus, né, os padrinhos não tem funcionado muito. Não é só o caso do presidente Bolsonaro. Você tem o caso do Lula, você tem o caso do governador João Dória e outros padrinhos. Né? Por quê? Porque as pessoas votam pensando na cidade. As pessoas nem gostam muito dessa ideia de que estão votando no prefeito que vai ser a ponte para daqui a 2 anos dar suporte político numa outra eleição. Né? As pessoas, eu vou usar a expressão do nosso colega Lavareda, que é cientista político, Lavareda, ele diz, olha, as pessoas não estão votando num palanque, elas estão votando no prefeito. Quer dizer, você teve uma vitória do centro político, inclusive, na minha visão, Ellen, você pode ter uma progressiva autonomização do centro. A minha visão é que o centro político se movimenta já para ter um candidato, que eventualmente vai se situar a uma meia distância, tanto da esquerda quanto do bolsonarismo, né? Mas você teve uma dificuldade do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não se articulou, atuou de maneira improvisada, ia naquelas lives lá, apoiava aquele candidato, não fez uma boa seleção, apostou em algumas candidaturas que tinham claramente dificuldades, criou problemas com a sua própria base, porque muitos desses candidatos disputavam com candidatos de partidos que apoiam o governo lá no Congresso e dos quais o governo precisa, né? E implodiu o seu próprio partido, isso meses antes, que é o PSL, né? E não construiu um novo, então ficou no meio do caminho. Hoje você tem o presidente da República que não tem o partido, e eu diria até a especulação que vai vir agora, depois das eleições, é para onde vai o presidente Bolsonaro.